Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Olha, eu falei ontem no culto que eu estaria hoje aqui gravando a escola bíblica de ontem. Vou te falar, olha, foi uma escola bíblica muito boa. Nós estamos aqui com uma revista, uma revista da nossa editora, editora OBPC, ó. E nós estamos dando, assim, preferência para adquirir as nossas revistas da nossa igreja. Não que as outras não sejam boas, mas a gente precisa honrar, né, os nossos irmãos, os nossos pastores e a nossa igreja, a nossa denominação, que tem revistas tão boas, tanto com outras editoras também. Mas nós estamos tendo cada domingo pela manhã, e eu já quero convidar você para estar conosco domingo pela manhã, a nossa EBD. Talvez você nunca veio, ou talvez já por um tempo na sua vida você frequentou. Tem membros que estão aqui que nunca vieram na EBD. Olha, irmão, você nunca veio. Você não vai com a minha cara? Você não vai com a minha cara? Então, ou seja, talvez você nunca veio na EBD, eu não estou querendo lhe julgar, nem lhe apontar. Eu sei que alguns irmãos trabalham no domingo e não pode estar mesmo. Mas eu sei que tem gente que fica em casa. E talvez você, até hoje, nunca criou dentro de você um desejo de vir. Ou talvez você já teve desejo, mas não conseguiu vir. Eu quero te convidar, venha para a EBD. Vamos colocar um propósito em 2022 de fazermos um esforço, de estarmos na igreja, na nossa EBD, domingo pela manhã. Que tal a gente mudar algumas rotinas da nossa vida? Eu sei que não é fácil, principalmente para quem trabalha a semana toda e às vezes domingo é o dia que a gente quer ficar um pouquinho mais a mais na cama, né? Mas vem de manhã, à tarde você tira um cochilo, faz aquele almoço, né? Tira um cochilinho e dá tempo de você vir para a EBD, sair da EBD, fazer aquele almoço gostoso. Nossa EBD é de 1h30 só. Começa às 8 da manhã e termina 9h30. Então dá tempo de você vir. E a gente quer o ano que vem que você venha, você que é jovem, venha. Quem sabe a gente não faz aqui até uma classe extra para os jovens. Até as crianças, quem sabe a gente não faz aqui uma classe extra para as crianças aprender, irmãos, coisa linda. As nossas crianças aprendendo. Tem um dia desse que minha filha foi para casa falando sobre Jonas. Então, nós temos que implantar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. E quem sabe, né? A gente também não tenha uma classe para as crianças, e aí a gente faz EBD, e depois da EBD a gente toma um café. Então, o ano que vem, 2022, vamos colocar isso na nossa agenda. Olha, domingo pela manhã eu tenho que estar na igreja porque é o momento de eu aprender a palavra. Eu não quero ser um crente leigo, eu quero ser um crente profundo, e eu quero conhecer a palavra, eu quero ser doutrinado pela palavra. Então essa lição que nós estamos tendo, Igreja Inesquecível, essa revista, tem sido muito bom. Olha os assuntos dela. Olha os assuntos dela. Dependência de Deus, a primeira lição. Segunda é o valor de um bom referencial. Você tem alguém como referência? Alguém que você admira? Tem muita gente que você pode admirar e tê-lo como referencial por conta da sua vida, né? O Ministério Inesquecível, né? O Ministério Inesquecível 2, um cristão diferenciado. Olha que coisa fantástica. Já pensou um crente diferenciado? Lá na empresa, ser um crente diferenciado. Lá no colégio, lá na faculdade, você é um cristão diferenciado. Que coisa. Porque não basta ser cristão, irmão. Tem que ser um cristão diferenciado. Hoje está tão difícil, né? Tanto escândalo. As pessoas já não acreditam mais no cristão, mas Deus quer nos fazer um cristão diferenciado. Olha, o ser humano por trás do título. Você sabia que
Às vezes você olha alguém com título, mas aquela pessoa é humana. Aquela pessoa precisa lutar contra o erro, ela cai também, ela pode cair. Ela também tem falhas. Então, às vezes, a gente acaba olhando aquela pessoa, acaba olhando um cantor, idolatrando aquela pessoa como se ela fosse uma deusa. Então, aquela pessoa, ela tem erros. A gente olha um pastor, nossa, aquele pastor, gente, é ser humano. O que está sobre ele é apenas um título, é uma unção que foi dada a ele. Mas ele também chora, ele também tem crise, ele também pode ter depressão. Quantos pastores que suicidaram? Aí você imagina um pastor, alguém que ensina a palavra, alguém que prega a palavra, se suicidar. Ele é um ser humano. Se ele não cuidar, meu irmão, ele pode também cometer erros na sua vida. Então nós tivemos também, além dessas, tivemos também o ser humano por trás do título, crescimento espiritual, né? É a coisa que nós temos que ter, crescimento espiritual, a realidade da morte. A realidade da morte, quando você morre, você vai para onde? Aqueles que morreram estão onde? Estão no céu? Estão dormindo? Tem gente que pensa que quem morre fica dormindo. Outros pensam que está onde? No purgatório. Outros pensam que quem morreu está... Irmão, olha aqui, que coisa fantástica. Você vai aprender a realidade da morte. A cronologia do dia. Outra coisa, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar como? Então, se você vier na IBD, tu vai saber. E se amanhã alguém falar desse assunto com você, tu vai saber. Vamos lá. A repentina, a cronologia de um dia glorioso. Você sabe quando Cristo vai voltar? Não sabe? Então vamos lá. Né? Tem uma cronologia. A repentina volta de Cristo. Então vamos lá. A gente conhece várias pessoas, né, que deram datas para a volta de Cristo. E Cristo não voltou nessas datas. Porque ele virá repentinamente, quando ninguém está esperando. Como não ser pego desprevenido na volta de Cristo? Como? Que eu não vou ser pego desprevenido. O que eu tenho que fazer? Vem para a EBD que você vai aprender. E vamos lá. A boa convivência entre os irmãos. Essa é a lição que me chamou também uma atenção, e como é uma lição que a gente está falando aqui sobre a igreja, eu senti desejo, e vou fazer isso algumas vezes. Quero que você tenha muita paciência com esse vídeo, que eu vou aqui destacar algumas partes dessa revista que eu achei interessante e vou comentar, tá bom? Então tenha paciência. Se você não der para assistir esse vídeo todo agora, assista depois, ou assista um pouco agora, depois você vem, assiste mais um pouco, tá bom? Eu queria que toda a nossa igreja, os membros, tivessem acesso a essa lição de domingo. Gostaria. Porque, irmãos, eu estou fornecendo alimento para a igreja, mas eu estou alimentando meia dúzia. E o restante vai aprender? Eles não vêm na escola, não dá para vir, alguns trabalham. Como que eles vão pegar esse alimento que foi dado ontem pela manhã? Então, graças a Deus que nós temos hoje a tecnologia, e Deus colocou no meu coração, grava a mensagem, para que aqueles que não vieram na EBD possam ter acesso a esta palavra. E eu quero falar aqui sobre a boa convivência entre os irmãos, é a lição 12. Vamos lá. Texto bíblico. Vivam em paz uns com os outros. Vamos lá. O objetivo da lição é expor algumas estratégias extremamente eficazes para a boa interação entre os irmãos em Cristo. Então, qual é o objetivo da lição? Expor algumas estratégias extremamente eficazes para a boa interação entre os irmãos. Introdução. Deus projetou a igreja para ser um ambiente de cuidado mútuo, despertamento contínuo e amadurecimento progressivo. Mas o simples fato de um grupo de pessoas se reunirem com regularidade sob a mesma liderança de um pastor não significa
que esse objetivo serão atingidos automaticamente. Então, ou seja, há um trabalho, há um processo para que isso aconteça. Em especial, porque a convivência entre pessoas que estão no mesmo processo de crescimento espiritual não é fácil. Então, ou seja, essa boa convivência entre os irmãos é algo que não é fácil. E por que não é fácil, pastor? Irmãos, escute isso. Tua família tem problemas? Ou a tua família não tem problema nenhum? Tua família tem problemas? Já teve na tua família momentos de você ficar chateado com alguém da sua casa? Já teve situações da tua família de você ficar aborrecido com o pai, com a mãe por algo que falou? Ou por alguma coisa que aconteceu, você ficar chateado com um irmão, você que tem irmão? Já teve alguma situação? Ou às vezes até tem. Talvez tenha alguém da tua família que não se fala, que não se dá, problemas dentro de família. O que eu quero dizer com isso? Que se nós temos problema com pessoas do mesmo sangue, da nossa família, nós não vamos ter problema com pessoas, irmãos, diferentes da gente. E por que temos problemas? Por que haverá problemas? Porque nós somos problemáticos. Você que está me olhando aí, você é problemático. Eu sou problemático, irmão. Sim, sou problemático. Agora vamos lá, refletir em algo. Um dos fatores importantes para ter uma boa convivência entre os irmãos é o fator chamado respeito. Deus, quando fez os seres humanos, fez seres humanos diferentes um dos outros. Se fizermos um almoço na igreja e colocarmos tipo de cardápio, vai dar problema. Porque você vai colocar o cardápio que você gosta, ou que para você é interessante. Tem um que vai dizer, não, coloca feijoada. E o outro vai dizer assim, não, como feijoada? Eu quero estrogonofe. O outro vai dizer, não, eu quero... Se colocarmos um uniforme no departamento, vamos colocar lá Jubrac. E a Kelly chegar assim e falar assim, olha, nós vamos fazer uma festa para Jubrac e nós temos aqui 3 uniformes para ser escolhido. Uniforme amarelo, uniforme preto e uniforme azul. Irmão, vai dar problema porque tem gente que gosta do azul, tem gente que gosta do amarelo, tem gente que gosta do preto. Acho que foi essas coisas que eu falei, né? Mas tem gente que não gosta de nenhuma dessas 3, vai dizer assim, nenhuma das 3 está bom. E aí isso vai dar uma confusão danada se todo mundo optar, porque cada um vai falar aquilo que acha. Cada um vai dizer o que pensa. Então, queridos, é aí que começam os conflitos. Então, uma das coisas importantes para nós entendermos o que é ter uma boa convivência entre os irmãos é o respeito que nós precisamos ter de um para com o outro. Se o mundo entendesse isso, nós não teríamos tantos problemas no mundo. Se o branco respeitasse o negro, se o negro, porque às vezes o negro também desrespeita, respeitasse o branco, se o alto respeitasse, deixasse de fazer chacota com aqueles que são mais baixos e até mesmo os anões, se talvez o hétero respeitasse, e aí eu vou dizer algo, respeitar, irmãos, todos nós temos. Eu não estou falando aceitar. Aceitar é uma coisa. Eu não preciso aceitar. Mas respeitar eu preciso. Entenda bem que respeitar é diferente de aceitar. Eu aceito, ok, a tua opção, entendido, bacana. Mas
Eu não concordo. Então, ou seja, eu não concordo. Concordar não quer dizer que eu devo agir com falta de respeito. Às vezes você trabalha numa empresa, você não concorda com o uniforme, mas é a norma da empresa. O que você faz? Você respeita. Você vai desrespeitar? Por exemplo, esse tempo agora de pandemia, teve gente, irmãos, que para andar de máscara é complicado. Mas aí você entra no mercado, você tem que botar. Você anda na rua sem máscara. Você chega no mercado, tem por quê? É a norma dali. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não concordo. Mas você respeita. Você tem que respeitar. Então, se o hétero respeitasse o homossexual, e o homossexual também respeitasse o hétero. Porque a gente fala muito do homossexual como se só isso fosse a vida, irmão. Já sofri chacota por um grupo de homossexual. Eu estava vindo dentro do ônibus, estava de gravata, eu estava com a Bíblia na mão, eles viram que eu era crente e começaram a zombar, né, de mim. Aleluia! Ah, glória a Deus, irmão. Começaram a cantar louvores de deboche. Eu só virei para trás e falei depois, vocês dizem que vocês são vítimas, vocês querem respeito. Se o católico respeitar o protestante respeitar o espírita, eu não preciso aceitar, meu irmão, religião de ninguém. Eu não preciso concordar, eu não concordo. Muita coisa eu não concordo. Eu não concordo com certa atitude do católico, do espírita, mas eu respeito a religião dele. Eu respeito as pessoas. Eu respeito as pessoas. Se o irmão batista respeitar o irmão pentecostal, respeita. Eu não preciso concordar com aquilo, com aquela prática, mas eu respeito ele. Eu respeito, é o jeito dele. Então eu respeito, eu não vou respeitar. Se o flamenguista respeitar os outros times respeitar o flamenguista. Porque nós tivemos aí tempos atrás que gente matando por causa de um time. Sabe o que é isso? É ignorância, é falta de respeito. Nós não podemos ser um povo ignorante. Nós não podemos permitir que a ignorância faça parte da gente. Porque se nós formos ignorantes, nós não vamos participar de nada nem de ninguém. Eu não vou participar do departamento X porque fulana tem essa visão e não me agrada. Meu amado, escute uma coisa. Escute uma coisa. Ninguém está fazendo a obra de Deus para agradar ninguém. E muitas vezes nós precisamos entender isso, respeitar. Eu vou fazer parte sim, por quê? Porque o que me une é maior do que aquilo que me separa. E eu preciso respeitar a liderança, eu preciso respeitar o jeito daquela pessoa, eu preciso respeitar os limites daquela pessoa, porque muitas vezes nós vivemos em questão de comparação. Não, mas eu faço. Mas espera aí, Deus fez seres iguais, Deus não fez seres iguais. Então eu preciso respeitar o meu irmão, preciso respeitar a minha irmã, preciso respeitar pessoas. Então, uma das formas de mantermos uma boa convivência entre os irmãos é quando nós preservamos o respeito. E aqui fala do respeito pela liderança. Então vamos lá, respeito pela liderança. Entender, querido, quem é o líder. Às vezes é muito cacique querendo mandar. E às vezes não tem trigo para isso tudo. Mas todo mundo quer botar sua opinião. Você sabia, irmão, que tem gente que se acha mais entendido que o pastor? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que alguém. Mas, querido, para mim estar onde eu estou, a gente ralou para estar. A gente não caiu de paraquedas. Eu não posso hoje falar com pessoas que se prepararam para tal nível, coisas que eu só entendo na emoção, mas eu não sei o que é estar ali. Por exemplo, eu entendo hoje muitos pastores, porque eu já fui.
Já fui. Eu entendo muitos pastores, melhor dizendo, me deu um branco aqui. Eu entendo muitos pastores porque hoje eu sou pastor. Eu lembro que quando eu era membro, eu criticava muito o meu pastor por algumas atitudes. Depois que eu me tornei pastor, eu parei de criticar. Por quê? Porque eu passei a entender muita coisa que ele fazia. Por exemplo, um membro às vezes quer que o pastor tome certas atitudes de dar bronca, de botar no banco, de fazer acontecer. Aí quando ele é pastor, ele não faz. Por quê? Porque ele entende, meu amado. Ele entende quanto vale uma alma. E o pastor não está aqui para apontar, para jogar fora, para recriminar, mas para ajudar alguém. Botar lá fora é fácil. Trazer para cá e cuidar é difícil. Então escute isso. Às vezes na sua família, a mulher e o marido, para manter um casamento saudável, tem que haver respeito. O marido tem que respeitar a mulher respeitar o marido. Por quê? Porque nós somos diferentes. Por exemplo, na minha casa eu gosto muito de jiló. Raquel também gosta muito de jiló. Mas quiabo ela adora. A forma de adorar aqui, irmão, que ela gosta muito, né, de quiabo. Eu não gosto de quiabo. Não gosto. Mas Raquel gosta muito de quiabo. Então são gostos diferentes. Eu respeito ela. Ela faz o quiabinho, ou melhor dizendo, Raquel gosta muito de jiló. Eu não gosto, mas ela gosta muito de jiló. Então ela faz o jilózinho dela e faz o meu quiabo. Porque são gostos, irmãos. Às vezes, por exemplo, eu me dou muito mal com açaí. Se alguém estiver comendo açaí perto de mim, eu começo eu não me dou bem com açaí, eu não gosto de açaí. Mas tem gente que adora açaí. Eu conheço gente que não passa um dia sem comer um açaí, gente. E come o açaí com tanto gosto. Eu já comi açaí 3 vezes. Todas as 3 vezes que eu comi, eu gostaria de gostar de açaí. Gostaria muito, queria gostar de açaí. Mas, irmãos, as 3 vezes que eu comi açaí, eu me dei mal. Da última vez, eu fui praticamente forçado. Um pastor amigo me chamou para comer um açaí. Vamos comer um açaí comigo? E vamos bater um papo, eu fui com ele. Aí ele pediu a tigela de açaí. Eu falei, mais uma vez eu vou tentar. Foi a última vez. E eu comendo um açaí com ele, batendo um papo, comendo, e aquilo já estava me embrulhando. E eu fui comendo e tal, eu larguei um pouco. Ele falou, você não gostou muito não? Eu falei, não, tô cheio. Aí quando chegou a noite, eu fui até parar no hospital. Não sei por quê, mas o açaí não me faz bem. Mas eu vejo que muita gente gosta. Eu conheço mais gente que gosta de açaí do que gente que não gosta. Mas para mim não me dá bem. Então, amado, é respeitar. Eu não vou sair dizendo que açaí é ruim. É ruim para mim, mas para outros é uma delícia. Então, quando eu respeito essas indiferenças que nós temos de um para os outros, não, que se fosse eu faria assim. Então, quando for você, você faz. Porque às vezes a gente está muito recriminando os outros, mas quando a gente está na frente, a gente não faz. O que a gente achou que ia fazer, nós não fazemos. A gente acha que é tão fácil estar ali, e quando Deus coloca a gente não faz. E às vezes a gente não quer fazer. Quando o outro Deus levanta, a gente quer recriminar. A gente age com falta de respeito. E às vezes aquilo que Deus botou na nossa mão, a gente não faz. E a gente quer ficar olhando o que os outros estão fazendo. E recriminando. Então, a primeira coisa é respeitar. Respeite. Se você adora a Deus de forma exagerada, respeita quem adora a Deus quietinho. Quem adora a Deus quietinho não é frio, não é gelado. Ah, fulano é frio, gelado. O outro é fogaréu. Não, meu irmão, não. Cada um adora a Deus do seu jeito. Isso tem que ser respeitado. Quem adora a Deus pulando não é exagerado. Quem adora a Deus quietinho não é frio. Cada um no seu quadrado. Eu sei para que Deus me chamou. Então eu preciso respeitar o meu irmão, não ficar recriminando ele. Você lembra de uma passagem onde Davi estava chorando, Davi estava dançando? Me perdoe às vezes se alguma palavra sair errada, ou me perdoe que eu estou gravando um vídeo aqui, e eu estou com a minha mente, né? Tem hora que foge a palavra. Então Davi está dançando,
E diz a Bíblia que a mulher de Davi, ela viu Mical, viu Davi dançando e ela julgou mal, falou que ele estava dançando como vadio. E Davi estava dançando diante da arca. Diz a Bíblia que por conta dessa atitude dela de julgamento, precipitação, ela nunca gerou. Então, aprenda a respeitar o próximo. Se nós respeitarmos, porque nós temos pessoas diferentes, que torcem por time diferente, que gostam de comida diferente, que tem temperamento diferente. Um é sanguíneo, o outro é fleumático, o outro é melancólico. Respeita. Fulano tá de graça. Respeita. Talvez não seja o seu jeito, mas é o jeito dele. Respeita ele. Se você puder ajudá-lo, ajude. Mas não julgue, não recrimina o seu irmão. Então vamos lá. Dentro desse assunto aqui, de se dar bem entre os irmãos, eu vou ler o 2. O 1, aqui a lição 1, o tópico 1 fala do apreço pela liderança. Fala do respeito pela liderança, por aqueles que aconselham, né? E fala do apreço, que nós devemos tratar aqueles que ensinam com amor. Isso fala do líder, isso fala do pastor. Se tem, irmãos, alguém que é muito solitário, é o pastor. O pastor se sente sozinho. Por quê? Porque as ovelhas, elas têm facilidade de desabafar com o pastor. Um pastor nunca vai desabafar com uma ovelha. E o pastor é tão humano quanto as ovelhas. O que está sobre ele é uma capacitação de Deus, uma unção de Deus para estar à frente de um rebanho. Mas ele também chora, ele também precisa pagar a conta, ele também precisa vencer a carne dele, ele também precisa lutar contra ele mesmo. Você viu, há tempos atrás, quantos pastores se suicidaram? Por que isso? Porque pastor também é ser humano. Pastor também precisa de cuidado. Ele não é super-homem. Ele não vai estar sorrindo. Às vezes ele vai estar te motivando. Mas na verdade ele está ferido. Então, meu amado, entenda o que é ser um pastor. Você não precisa ser um pastor para respeitar um. Então, aprenda a orar pelo seu líder. E eu digo não só os pastores, mas toda a liderança que você tem acima de você. Respeite. Respeite. Trate essas pessoas com respeito. Ainda que algumas coisas você não concorde. Como eu disse, respeitar não é concordar com tudo. Mas eu preciso respeitar aqueles que Deus levantou dentro das suas limitações. Então, para viver uma boa convivência entre os irmãos, eu vou pular aqui a 1 e vou para o tópico 2. Olha o que diz aqui. O tópico 2. Esforço pela preservação da paz. Viva em paz um para com os outros. Uma das maiores responsabilidades do pastor é ser um guardião da paz em meu rebanho. O pastor, irmãos, ele precisa cuidar e preservar isso no meio do rebanho. Eu sou um pastor que eu sou muito apaziguador. E o que é ser apaziguador? Se uma pessoa vier falar comigo alguma coisa de outra pessoa, eu tento desconstruir aquilo que está dentro dela. Por exemplo, uma vez eu fui até o meu pastor, o pastor Elisandro, que é o pastor presidente. Eu tive um problema com o meu pastor local e fui até o pastor presidente da igreja, que era o pastor Elisandro. O pastor Elisandro, com muita sabedoria, ele trabalhou na minha mente, desconstruindo tudo que eu havia falado. E quando eu saí daquele gabinete, eu saí amando o meu pastor de uma maneira, eu falei, eu tenho que chegar perto dele e pedir perdão. E foi isso que aconteceu. Então é isso que nós precisamos entender. Nós temos que promover a paz, principalmente nós líderes, devemos promover a paz. Tem pastor que às vezes cria o próprio grupo dentro da igreja. Tem pastor que cria panelinha dentro da igreja. Ele apacenta um grupo e às vezes acaba gerando problemas dentro de uma igreja. Pastor não pode ter lado, líder não pode ter lado. Líder tem que ficar no meio. Ficar no meio, ele não pode ficar do lado de um, o líder tem que agir pelo certo. Às vezes aquele irmãozinho que você gosta, que você ama, está errado. Mas se ele está errado e o outro está certo, não que o outro você não goste, mas o outro está certo, mas aquele ali é mais apegado a você.
haja pelo certo, nunca pela injustiça. Então, ou seja, essa era uma diretriz geral, visando pessoas que estavam fora de harmonia com a liderança, no sentido de respeitar os líderes e evitar disputas internas. Então, ou seja, quando o exército internamente ele está dividido, é mais fácil o inimigo conseguir minar a força desse exército. Então nós temos que entender que como exército nós temos que estar unidos de forma interna. Cuidado, meu irmão, porque muitas vezes a deslealdade contra a liderança da igreja tem levado muitas pessoas ao fracasso. Como eu disse, respeitar aqueles que Deus levantou. Há líderes e liderados, mas ainda que o texto também se aplique ao relacionamento entre líderes e liderados, suas implicações dizem respeito a todas as interações travadas dentro do contexto eclesiástico. Não que tenhamos a responsabilidade de construir a unidade, pois ela é gerada pelo Espírito. Foi nos ordenado, simplesmente que a conservemos com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Ou seja, mansidão e humildade. Uma das coisas que precisamos ter é a humildade. Muitas vezes, querido, nós vamos errar, como num casamento. Você já percebeu que às vezes um casamento para viver anos e anos e anos, né? Esse casamento tem que ter humildade, mansidão e longanimidade. Alguém tem que ceder. Tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam. Então, ou seja, alguém dentro do relacionamento precisa baixar a guarda, precisa entender, tem que ter mansidão. Já percebeu que às vezes no relacionamento, quando é raro ter dois calmos. Às vezes quando um é mais calmo, o outro é mais agitado. Já percebeu isso? E aí, quando um está agitado, o outro está calminho. Eu sou a calmaria de Raquel. E Raquel é a minha agitação. E nisso, nós nos completamos. Estamos casados há 20 anos. Por que isso, querido? Porque a gente entendeu que nós precisamos ter no relacionamento humildade. Muitas vezes eu erro, eu tenho que ter humildade para pedir perdão e ela também humildade para entender que eu errei sem me julgar. Eu preciso ter mansidão. E olha o que diz aqui, suportando uns aos outros com amor. O amor nos faz suportar. Não, se você não consegue lidar com uma pessoa dentro de uma igreja, que céu você está indo? Se você sai da igreja por causa de A e de B, que céu você está indo? Se você sair de um departamento e diz, se fulano fizer parte, eu vou sair, que céu é esse que você está indo? Se você não consegue conviver na terra com pessoas bem, suportando essas pessoas em amor, você vai viver com elas no céu uma eternidade com Cristo? Então, ou seja, eu preciso suportar. 3. Cuidado mútuo entre os membros de Cristo. E aqui eu vou falar sobre 4 coisas e já caminho para o fim. O primeiro tópico aqui nós devemos que ter muito cuidado com os ociosos. Olha o que a Bíblia diz, exortando vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre bondoso um para com os outros e para com todos. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre os ociosos. Olha aqui, independente do ociosos, a expressão original designa aqueles que estão sem ordem. O que é uma pessoa ociosa? É uma pessoa que ela está em desordem, ela não está alinhada. Já viu que tem pessoas na igreja que andam em desordem? Elas não conseguem obedecer uma liderança. Olha o que diz aqui. Comportam-se de modo desordeiro, insubmisso, irresponsável. Ninguém me manda, faço o que eu quero, a gente puxa para cá, já viu? Às vezes dentro do rebanho, todas as ovelhas estão vindo para cá, aí tem uma aqui em cima de ir para o outro lado. O que é isso? É alguém ocioso, alguém que não consegue pegar, andar na mesma pegada, está sempre puxando para trás, está sempre em desacordo.
nunca anda junto, nunca caminha junto, nunca tem o mesmo pensamento, sempre puxa para o outro lado, a gente puxa para a direita, está puxando para a esquerda. Irmão, vamos fazer isso, não vai dar certo. Irmão, vamos fazer isso aqui, como se estivesse brincando de cabo de guerra. Um grupo puxa para um lado, quer que a coisa dá certo, outro grupo não. Irmão, vamos comprar cadeira. Eu quero ver como é que vai fazer isso. Não tem dinheiro. Ele sempre puxa, sempre anda em desacordo. Ele não tem acordo com nada. É um tipo de pessoas. E essas pessoas têm que ser exortadas, advertidas. Né? Precisa alinhar elas. E como que alinha essas pessoas? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Confronto. Bom? Alinhamento. Como é que se alinha um carro? Precisa fazer força, precisa alinhar. Os desanimados, por sua vez, deveriam ser confortados. A tradução literal da palavra é de alma pequena. Tímidos são os desistentes da igreja, da fé, que sempre vê o lado negativo de tudo. É aquela pessoa desanimada, irmão. Nós temos que ter muito cuidado, que o desânimo acaba passando. Cuidado, você que gosta de andar com pessoas desanimadas, pessoas que sempre puxam as coisas para trás, cuidado para você não pegar e acabar se tornando uma pessoa também desanimada. Então, os desanimados dão um pouco de trabalho, porque animar uma pessoa não é fácil. Já viu quando uma pessoa, você está indo para uma festa, você fala assim, vamos, ele está desanimado. Não vou não. Poxa, mas vamos lá. Poxa, mas não quero. Poxa, mas vamos. Então, animar uma pessoa não é uma tarefa muito fácil. Olha aqui que diz, quando não andam semelhantemente, se arrastando pelos corredores de nosso tempo, pessoas que foram abatidas pela adversidade. Geralmente, as lutas da vida, os problemas da vida, acabam gerando desânimo nessas pessoas, né? E elas perdem a coragem, perdem a força, perdem a vontade, estão desanimadas. Gente que precisa ser encorajada, porque sozinha não conseguirá recobrar o ânimo e o vigor espiritual. Então, ou seja, essas pessoas precisam de ajuda. Só que muitas vezes nós, crentes, nós achamos melhor abandoná-los do que ajudá-los. Por quê? Porque, irmãos, ajudar uma pessoa desanimada não é algo assim que você vai lá um dia e está animado. Você vai precisar, muitas vezes, ter paciência para lidar com ela. Então, ou seja, ela precisa de ajuda. Se você não ajudar, ela vai morrer. Se você não ajudar, ela vai perecer. Então, não desistam das pessoas. Ser os fracos, outro grupo de pessoas que temos no nosso meio. Além disso, os fracos precisam ser auxiliados. Paulo referia-se a pessoa moralmente fraca, espiritualmente doente. Essas convicções normalmente se manifestam na falta de forças para se resistir às tentações. É quando um cristão se torna suscetível às investidas do diabo, tornando-se assim um alvo fácil. Lamentavelmente, sempre haverá pessoas em nosso meio que teremos que carregar, ainda que por determinado tempo. Então, os fracos precisam ser carregados. Entretanto, vale relembrar que dar uma atenção especial aos fracos, ociosos, desanimados, era uma responsabilidade do pastor apenas? Não, responsabilidade de toda a igreja. Então, ou seja, todo o corpo de Cristo tinha essa tarefa de cuidar dos fracos, desanimados, irresponsáveis, porque às vezes, irmãos, lidar com essas pessoas dá um certo trabalho, por isso que nós não queremos muitas vezes ajudar por causa do trabalho que dá. Então, esse é o trabalho da igreja. Eu tinha um projeto que eu fiz uma vez, o tema era não deixando ninguém para trás. E aí, nós pegamos a imagem de um filme, não me lembro agora o nome do filme, só sei que havia um soldado ferido e aquele soldado que estava guerreando, viu o soldado ferido e ele carregava, se não me engano é até o último homem, acho que foi esse filme, ele carregava o soldado ferido, ou seja, ele poderia ter abandonado, está ferido,
Deixa para aí, vai morrer mesmo? Não vai morrer não. Se depender de mim, não morre. Eu vou levá-lo, não vou deixar aqui. Então é isso que nós, como servos de Deus, precisamos ter na nossa vida, entender que ninguém deve ficar para trás, principalmente os fracos, espiritualmente falando. Todos os membros são responsáveis uns pelos outros. Nós somos o corpo de Cristo. E aí, se você é o corpo de Cristo, e aí, meu amado, você tem uma mão, deixa isso para lá. Você está descartando um membro. O corpo estará incompleto. Nós precisamos entender que nós somos membros. E vou te falar uma verdade, até os membros inferiores do seu corpo são importantes ali. Aqueles membros que você não vê, até o menorzinho osso do teu corpo, se tirar ele faz falta. Se estar ali é porque ele é útil e ele tem uma importância. Então nunca descarte ninguém dentro da igreja. Nunca descarte ninguém da casa do Senhor. Entenda que todos são importantes dentro da igreja. Os de fora, os de dentro e os de fora. Finalmente, os cristãos precisam ser sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O alerta paulino era que haveria pessoas que resistiriam a toda a tentativa de ajuda ou que agiriam com ingratidão. O grande problema muitas vezes é isso aqui, a ingratidão. Você ajuda, estende a mão, abençoa, vai atrás e tal, e daqui a pouco agem com você com ingratidão. Isso que continuam recaindo nos mesmos erros. Aquela pessoa que você ajuda hoje, levanta, amanhã cai. Levanta, amanhã cai. Levanta, amanhã cai. Levanta, amanhã cai de novo. Então, às vezes, a vontade que dá é abandoná-las. Vamos falar a verdade, é ou não é? Eu tinha um trabalho na igreja que nós íamos atrás, como eu falei aqui. A gente ia na casa do jovem com cartaz, com faixa, com violão na porta, com aqueles que estavam desanimados. E aí nós pensávamos, né? A pessoa chorava, no próximo culto vai aparecer na igreja. Quando dava o próximo culto, elas não apareciam. Ia de novo. Aí, quando eu falava assim, irmão, vamos lá de novo, alguns jovens diziam assim, pastor, nós já fomos lá, fulano não quer nada com Jesus, não. Vamos lá de novo. Eu dizia, vamos lá de novo. E por isso eu já fui chamado de chato. Você quer levar todo mundo para o céu? Você quer obrigar a pessoa também? A pessoa não quer, larga isso de mão. Abandona isso. Irmãos, eu não penso dessa maneira. Eu penso que nós temos que insistir. Enquanto a vida há esperança. Mas ele não quer, mas ele não quer? Ok. Mas quem me custa tentar mais uma vez? Pelo menos quando chegar no grande dia, ele vai ter desculpa dizendo assim, ninguém quis me ajudar. O Senhor vai dizer, lá, quantas vezes, olha, o pastor foi lá, você não quis. Porque tem gente que se comporta igual o bebê. Já viu o bebê quando não quer comer? Você põe a comida na boca dele, ele põe para fora. Você põe na boca dele, ele põe para fora. Aí o pai vem, ele põe de novo, ele gosta para fora. Aí vem de novo, põe, uma hora ele come. Então, não desista das pessoas. Que o Senhor nos ajude a sempre... vamos lá? Na verdade, precisamos repensar o modo como temos conduzido o nosso ministério até aqui, diante de uma retrospectiva pessoal. Talvez sejamos levados a reconhecer que já desistimos de algumas pessoas cedo demais. Então, às vezes, nós desistimos porque é trabalhoso. Não é fácil, querido, insistir com uma pessoa aí e alguém dizer assim, pastor, a igreja tem a cara do pastor. Meu amado, se vocês tiverem a minha cara, vocês vão ter dentro de vocês saber de uma coisa, pastor não desiste não. Pastor não desiste. Às vezes, dentro de mim, tem algo que fala assim, não manda mensagem mais não. Vocês sabem muito bem que eu mando mensagem, não mando todo dia, para não cansar vocês. Mas de vez em quando eu mando mensagem. Se não vem no culto, eu procuro mandar uma mensagem, saber o que está acontecendo. Fala que estou sentindo falta, que eu estou com saudade, tento motivar. Às vezes coloco uma palavra no grupo exortando vocês. Mas por que o pastor faz isso? Porque o pastor não abre mão de vocês. Bom, se eu como pastor abrir mão de uma ovelha, e aí?
Se eu decidir ser pastor, eu tenho que ter trabalho. E ovelha dá trabalho. Cuidar de ovelha dá trabalho. Você vai ver que aquele pastor, o bom pastor, Jesus falando na palavra, diz que ele deixou 99 para ir atrás de uma. Olha o trabalho que essa ovelha deu. Mas ele foi atrás. Ele foi atrás. Ele poderia dizer assim, deixa isso para lá, eu tenho 99, não quer? Vai embora, Deus manda outro. Meu irmão, às vezes a gente ouve isso. Fulano não quer, não, deixa para lá, Deus levanta outro, Deus manda outro. Peraí, irmão. Quer dizer que aquele então não era importante. Olha a palavra, Deus nos ensinando, o vaso do oleiro, Jeremias 18, ele fazendo o vaso se estragou. Ele jogou fora? Não. E tornou a fazer dele outro vaso. O quê? Daquela matéria que se estragou. Então Deus não desiste de nós, por que nós vamos desistir dos outros? Então vamos lá. Desenvolvimento de uma cultura de perdão. Responsabilidade, olha aqui. Tenhamos cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que seja sempre bondoso um para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Ou seja, para que ninguém trate o mal com o mal. Paulo afirmou que uma nova cultura precisaria ser estabelecida na igreja tessalônica, onde ninguém retribuiria o mal com o mal. Mas o desafio não era apenas que cada membro se submetesse de vingança pessoal. Quando o texto afirma, tenham cuidado, ele comunica que toda a membresia estava sendo responsabilizada pela conduta de cada indivíduo. Sendo assim, a totalidade do rebanho deveria estar comprometida a ajudar o seu irmão a não cair na tentação de responder uma ofensa por meio do pagamento da mesma moeda. Então, ou seja, ofensa não se responde. Te falou alguma coisa, não foi legal? Peça a Deus sabedoria. Pastor, eu não tenho sangue de barata. Meu irmão, escute uma coisa. Você é convertido. Jesus, quando estava na cruz, sabe o que Jesus falou? Ele poderia rogar milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. Mas ele não fez isso. Ele não retribuiu o mal com o mal. Pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós precisamos entender isso. Olha, um rebanho precisa estar comprometido a cuidar um dos outros. Você tem cuidado do seu irmão? Aquela pessoa que talvez ontem estava no culto, você viu o seu irmão aqui, e aqueles que não estavam, você percebeu que ontem no culto alguém faltou à igreja ontem? Talvez ela não veio na terça, não veio na quinta, não veio domingo passado. E aí, o que você está fazendo? Você percebeu que ela não veio. Mas será que você teve só a percepção que ela não veio? Ou você teve a ousadia pelo Espírito Santo de dizer assim, vou mandar uma mensagem? Não para saber o que está acontecendo, para depois ficar fazendo fofoca. Não, quero saber o que está acontecendo. Não, só para dizer assim, olha, senti tua falta. Você é importante. Nós te amamos. Se precisar de mim, eu estou aqui. Tão simples isso. É ou não é? Mas a gente não faz. A gente não faz isso. Então, meu amado, pega essa visão. Pega essa visão. Faça isso a partir de agora. Porque o que você plantar, você vai colher. Amanhã alguém vai fazer com você. B, bondade. O cristão amadurecido já aprendeu que não compete a ele vingar-se a si. Ser sempre bondoso para com todos. Cada um dá o que tem. Quem tem mal, dá mal. Quem tem bem, bem. Quem tem coisa boa, dá coisa boa. Não pagar o mal com o mal. Quando alguém pisa no teu pé e você pisa novamente, você é igual a ele. Alguém bate na tua face, você bate na face dele, você é igual a ele. Alguém fala mal de você, você fala mal dele, você é igual a ele. Alguém manda uma ofensa para você na rede social, você vai lá e manda uma ofensa para ele, você é igualzinho a ele. Sabe quando você é diferente? Quando ele manda uma ofensa para você e você não retribui. Finge que não está nem aí. E outra, você quer deixar uma pessoa
revoltada, brava com você, é só você não retribuir a ofensa. Por quê? Porque ela vai te dar uma picada. Se ela perceber que a picada... Como é que ela vai perceber que a picada dela surgiu um efeito em você? Quando você retribui. Então tem coisas na vida, querido, que às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Tentar convencer pessoas de cabeça dura acerca de algo é igual dar remédio para defunto. Já morreu, não adianta dar remédio mais. Não vai surgir efeito nenhum. Eu costumo dizer que hoje eu não entro mais em discussão desnecessária. Tem coisa que eu olho, nem vejo, finjo. Minha avó dizia que nós temos que ter um bolso bom e ruim, que serviu, chegou, que não serviu, deixa cair por terra. Não me estresso, eu não vou morrer de infarto, porque nada mais me estressa. Então, ou seja, eu não retribuo mais. Dizem que feridos ferem. Hoje, às vezes eu sou ferido. Eu sou um tipo de pastor diferente. Você não vai ver nunca. Você nunca vai me ver ferindo uma ovelha. Pelo contrário, eu às vezes sou ferido. Mas eu não retribuo a ferida. Às vezes tem gente que fala mal de mim, mas eu não saio falando mal dele. Não. Por quê? Porque a cada um dá o que tem. Saul tinha a lança, Davi tinha a harpa. Quando Davi tocava a harpa, Saul sentia bem. Só que Saul tinha uma lança e queria matar Davi. Você não vai ver Davi, mesmo Davi tendo a oportunidade de fazer. Mas você não vai ver Davi matando ou perseguindo Saul. Mas você vai ver Saul perseguindo Davi. Todo crente que persegue irmão tem o espírito de Saul nele. Todo crente fofoqueiro, mexeriqueiro, que fala mal dos outros, critica os outros, se levanta contra os outros, tem dentro dele o espírito de Saul, o espírito de inveja. Que faz uma pessoa, às vezes, perseguir o outro, perseguir o trabalho do outro, perseguir o ministério do outro, falar mal do que o outro está fazendo, inveja. Porque tem gente que não faz, poderia fazer, mas não faz. E quando o outro faz, ele critica. O que é isso? Síndrome de Saul. Dentro dele tem uma inveja. E olha, eu vou te dizer, ovelha não mata a ovelha. Quem mata a ovelha é lobo. Cuide do teu irmão, zele pelo teu irmão, proteja o teu irmão, não deixe ninguém falar mal do teu irmão. Cuide dele, ame ele, e aí nós seremos uma igreja inesquecível. Olha aqui, vou concluir agora. Conclusão, nem sempre a igreja é um lugar tão edificante como gostaríamos. Por que a igreja não é um lugar tão edificante como gostaríamos? Porque ela tem problemas. Escute uma coisa, a igreja não é céu, tá? Vou repetir, igreja não é céu. Você quer um lugar de tranquilidade, de paz, de bonança? Céu. Aqui na terra, e principalmente dentro da igreja onde tem seres imperfeitos, seres humanos, Jesus falou que ele veio para quem? Para os perfeitos? Não, eu vim para os doentes. Então a igreja é lugar de pessoas doentes, que precisam de tratamento, que estão buscando tratamento. Igreja é lugar de pessoas que estão em busca. Então, igreja tem problema. Estuda a Bíblia, você vai ver lá na Bíblia, a palavra de Deus. As 7 igrejas da Ásia, todas elas tinham problema. A melhorzinha que tinha era a igreja de Filadélfia. Agora, todas elas, meu irmão, problema. Uma tinha deixado o primeiro amor, outra colocou Jesus para fora. E Jesus estava dizendo, eu estou do lado de fora, eu estou batendo, deixa eu entrar. A outra tinha doutrina de Jezabel, tolerava a doutrina de Jezabel. Cada igreja tinha problemas, só que era a igreja de Cristo. Então isso mostra pra gente o quê? Que igreja tem problema, seres humanos têm problema. Eu não estou falando de rótulo, eu não estou falando de parede, eu estou falando de pessoas. Pessoas são problemáticas. Pessoas são problemáticas. Então por isso que às vezes, por conta dos problemas, a igreja se torna um lugar não tão edificante, não tão atrativo para algumas pessoas, principalmente para aquelas que focam em pessoas, que vêm para a igreja focando em pessoas e não focando em Cristo.
Entretanto, ao invés de desistirmos de nossa igreja local, cada um de nós deve se responsabilizar pela preservação dela. O que você tem feito para tornar a sua igreja melhor? Às vezes é mais fácil eu sair. É por isso que nós temos hoje um grupo chamado desigrejado. O que o grupo dos desigrejados eles têm? A igreja para eles é um problema. Toda pessoa que não quer andar junto é porque ela se sente melhor. Pegou? Toda pessoa que tem dificuldade de andar junto pode estar certa, ela se sente melhor. Os desigrejados, eles se acham tão bons, eles acham que a igreja é tão ruim ao ponto de não querer congregar mais dentro dela. Então, eles estão agora criando a sua igreja. Cristo em casa. Eu não congrego mais por conta da igreja. Meu irmão, existem muitos problemas na igreja. Eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de roubo, eu não estou falando de adultério, eu estou falando de probleminhas que acontecem, como acontece na sua família. É lógico que você não vai ficar numa igreja onde o pastor rouba, não vai ficar numa igreja onde tem adultério, que você sabe que está escancarado. Você não vai ficar debaixo da unção de alguém que é sem caráter. Você não vai ficar, meu irmão, debaixo de uma pessoa que não tem vida com Deus. Você vai beber água rota, vai beber água podre, lógico que não. Mas eu estou falando de probleminhas que acontecem. Então, por isso que hoje tem um grupo frio na fé que não quer congregar. Por quê? Porque eles desistiram de ajudar a igreja. Olha o que diz aqui, que nós devemos nos responsabilizar pela preservação. Você quer que a igreja seja melhor? Você quer que a sua igreja seja uma igreja melhor, que a igreja tenha comunhão? Número 1, evite grupos de fofoca. Cuide da sua vida e deixe a vida do próximo. Evite contenda, evite fofoca, evite desrespeito. Viva em paz com todo mundo, tenha paz com todos. Irmãos, eu não tenho problema com ninguém. Eu me dou bem com o homossexual, me dou bem com todo mundo. Com o não crente, eu subo no morro, sou bem tratado pelo ímpio. Você nunca me viveu de tratar alguém aqui na igreja, trata todo mundo bem. Trata bem. Tenha paz com todos, seja agradável. Respeita os outros. E aí você vai estar preservando, cuidando da igreja do Senhor. Olha aqui. Falta de cuidado mútuo é a prática da vingança. Não mais perturbe a unidade do espírito, que propicia o bom andamento de qualquer rebanho. Então, ou seja, essa coisa de vingança, de disputa, né, tem que ser banida no nosso meio. Olha aqui, que o Senhor nos ajude a sempre lutar pelo rebanho que está, pelo bem-estar da comunhão cristã, onde Ele nos semeou. Então, ou seja, cuide da sua igreja, cuide do lugar que você está, seja alguém que vai apagar incêndios, seja alguém que pense com a mente de Cristo. Não seja alguém que coloca fogo, mais lenha no fogo, mas procure apagar fogo. Seja apaziguador, seja ajudador. Amém? E você vai poder estar ajudando a sua igreja a ser uma igreja bem melhor. Amém, amados? Eu quero parar por aqui, fazer uma oração. Está dando uma hora de estudo. Assista com cuidado, se edificou a sua vida, compartilha com alguém em nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar e te exaltar e te agradecer por esse momento de reflexão bíblica, reflexão da tua palavra. Te peço que o Senhor continue trabalhando, iluminando a mente do teu filho, da tua filha, ó Deus, e abençoando de uma forma especial. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de cada um, ó Deus, e que possamos ter uma igreja, ó Pai, uma igreja, Senhor, do teu coração, uma igreja onde os irmãos vivam em comunhão, ó Pai, que possamos ter uma igreja inesquecível. Estamos construindo, Senhor, uma igreja melhor. Nos ajuda, Deus, a preservar esta unidade dentro da igreja e que os irmãos do Brasil para Cristo e São Fidélis vivam em paz
sejam pessoas, Senhor, maduras na mente, sejam pessoas, ó Pai, que possam ajudar umas às outras, ó Deus, em nome do Senhor, e que possamos ter uma boa convivência entre os nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Fique na paz.